Salve, nação rubro-negra, que vitória gigantesca pro Flamengo ontem, hein? O Mengão foi lá na altitude, encarou mais de 3.400 metros acima do nível do mar, venceu com autoridade por 2-0, com inteligência, mostrando muita maturidade nessa estreia da Libertadores. E olha, o vídeo de hoje está completo, porque além dessa vitória, a gente vai falar sobre tudo que aconteceu na partida, sobre estratégia de Leonardo Jardim, destaques individuais, Arrascaeta fazendo história, polêmica da arbitragem e Abel mandando a indireta. Ele não cansa de falar do Flamengo. Então fique conosco até o final desse vídeo, porque tem muita coisa importante e a gente tem que bater um papo, conversar. Mas antes, já sabe, se você acompanha o Flamengo todos os dias e gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal, fortalece muito o canal. Agora bora falar da partida, porque, meus amigos, que vitória importante. E eu digo isso porque ganhar na altitude nunca é simples, nunca é fácil, é muito difícil, né? Para quem já viu um jogo lá, sabe bem como funciona, né? A realidade é totalmente diferente. O jogador cansa mais rápido, a bola corre diferente, respirar fica cada vez mais difícil, tudo muda. E mesmo assim o Flamengo conseguiu fazer um jogo extremamente maduro, um jogo muito bom, né? O Flamengo não foi afoito, não tentou correr mais do que precisava, o Flamengo foi muito inteligente, não tentou acelerar o jogo o tempo inteiro, e isso fez com que o Flamengo tivesse êxito. E pelo contrário, foi um time muito paciente, né? Um time muito inteligente, né? Foi um time que soube entender perfeitamente o que precisava fazer, né? Aquilo que precisava fazer, o Flamengo entendeu. E isso mostra o tamanho da maturidade da equipe. E essa vitória, ela fica ainda mais interessante quando a gente lembra que fazia 5 anos que o Flamengo não vencia na altitude. Olha o tamanho do feito que o Flamengo fez. Para vocês terem ideia, nos últimos anos o Flamengo sofreu bastante jogando nessas condições. Tropeçou contra o Del Valle, contra o Bolívar, né? Contra o Milionários. Então a gente vê que foram vários jogos contra a LDU, mais um adversário. Então não é qualquer time que chega lá, vence, não é. Por isso, essa vitória tem que ser muito valorizada, tem que ser valorizada demais. E mérito disso, né, um dos grandes responsáveis é o Leonardo Jardim, porque depois do jogo ele explicou muito bem qual foi a estratégia, né? Ele falou que o Flamengo não podia jogar como joga normalmente e, diga-se de passagem, está certíssimo. Na altitude, se você sair correndo igual um maluco, pressionando o tempo todo, acelerando demais, já era, acabou. O time morre fisicamente. Então o Flamengo fez exatamente aquilo que precisava fazer, né? Jogou compacto, jogou de forma inteligente, jogou organizado, o time jogou com as linhas próximas, sem se desgastar à toa, né? O time mais inteligente, sem ficar correndo errado, sem ficar afoito em tudo, e o resultado foi um Flamengo mais dominante mesmo fora de casa. Inclusive o próprio Leonardo Jardim falou isso, né? Ele disse que mesmo na altitude o Flamengo foi um time que criou mais oportunidades claras de gols. Ou seja, né? Além de vencer, o Flamengo ele foi merecedor da vitória. O Flamengo jogou para vencer. Agora falando de destaques individuais, a gente precisa falar do Bruno Henrique, que mesmo na sua idade, né, mesmo vindo de uma pubalgia, parece que esse homem ele não sente altitude, né? Não é possível. Toda vez que tem jogo nessas condições, Bruno Henrique aparece, né? E de fato ontem ele apareceu novamente, mais uma vez sendo muito importante, mais uma vez ajudando o Flamengo demais, trazendo esse resultado. E isso é muito importante porque ele vinha sendo criticado nas últimas semanas, ele vinha de uma lesão, né, que vinha de uma queda de rendimento e respondeu dentro de campo, né, correu o jogo todo. Outro cara que merece bastante destaque é o De La Cruz. Para mim, um dos jogadores mais técnicos que o Flamengo tem nesse elenco,
né? Mesmo quando não está 100% fisicamente, quando ele entra, a qualidade aparece. O Flamengo muda de nível, o time ganha outra dinâmica, né? O time ganha outra qualidade no passe, ganha mais inteligência, então o time fica bem mais refinado com ele no campo, né? O controle do meio-campo é muito maior. Outro que entrou bem de novo, que eu também gostei da atuação dele, foi o Plata. Para mim, foi um jogador que ajudou bastante, mostrou evolução, e o próprio Leonardo Jardim falou depois do jogo que acredita muito nele. Disse que é um atleta com muita qualidade, muita força, muita agressividade. Então é claramente um jogador que o treinador enxerga potencial enorme. E agora a gente precisa falar de um momento histórico. A Arrascaeta fez história mais uma vez com a camisa do Flamengo. Agora ele se tornou oficialmente o jogador estrangeiro com mais história no clube, né? São 370 jogos vestindo o manto sagrado e é coisa pra caramba, é muita coisa. Os números deles são impressionantes e que impressiona cada vez mais. Mais de 100 gols, né? Mais de 100 assistências. É simplesmente um absurdo o que esse Arrascaeta joga pelo Flamengo. É nível de ídolo histórico, né? Depois do jogo, ele falou também que está muito feliz pela história que vem construindo no Flamengo. Disse que é muito grato por tudo que conquistou aqui. E, sinceramente, tá? Na minha opinião, sinceramente, ele já entrou faz tempo na história do clube, né? Agora, depois da partida que teve ontem, né, teve também polêmica na arbitragem. Os jogadores do Cusco ficaram revoltados, teve reclamação forte nas redes sociais, né? Teve jogador xingando o árbitro, foi o lateral esquerdo do Cusco, chamando de ladrão e tudo mais, principalmente por conta daquele lance de impedimento. E sendo bem sincero com vocês, né, eu vou ser bem franco com vocês, foi um lance muito difícil. Tá? Um lance bem ajustado, bem difícil e aquele lance bem apertado, né? Mas se a imagem não consegue provar 100% que estava errado, então assim, a decisão do campo precisa ser mantida, né? Precisa ser colocada, essa é a regra. E assim, a gente vê que a Conmebol, né, ela já tinha que ter o impedimento semiautomático. Não é culpa do Flamengo, é culpa da Conmebol que não melhora a tecnologia da competição. O Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso. Foi lá, fez o seu trabalho, jogou bola. Enquanto isso, o Palmeiras tropeçou na estreia, empatou e, mais uma vez, Abel Ferreira. O que ele fez? Ele aproveitou para mandar uma indireta do Flamengo, falou de arbitragem, falou de VAR, e deu aquela leve indireta no Flamengo, trouxe de novo, novamente um assunto. Sinceramente, né, já tá ficando feio, tá ficando chato, né? Toda vez que aparece uma oportunidade e o Flamengo entra na conversa. Não fala das polêmicas que ajudam, que beneficiam o Palmeiras, aí fala do Flamengo. Ele não consegue esquecer o Flamengo. Mas enfim, para fechar o vídeo de hoje, uma notícia muito importante de bastidor. Segundo informações divulgadas pelo jornal Globo, Rodolfo Landim estaria se movimentando politicamente, pensando em voltar à presidência do Flamengo nas eleições de 2027. Segundo a reportagem, ele já começou reuniões, articulações internas, pensando nessa possibilidade. E claro, né, ainda é muito cedo, né, ainda tem muita coisa, tem muito bastidor ainda, vai ter muita conversa ainda. Mas já mostra que os bastidores políticos do Flamengo começam a se movimentar forte de novo. E agora eu quero saber de você. O que você achou da vitória do Flamengo? Para você, quem foi o melhor jogador em campo? E sobre o Rodolfo Landim, você gostaria de ver ele de volta ao clube? Comente aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. Eu leio todas as opiniões, comento. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação,
Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras, um forte abraço, até o próximo vídeo.